Acesso aos depoimentos dos 2 engenheiros da empresa alemã que a Vale contratou para fazer a inspeção da segurança das operações em Brumadinho. Um dos engenheiros disse que se sentiu pressionado a assinar uma declaração de estabilidade da barragem. E a Polícia Federal afirmou que e-mails indicam que a Vale sabia de problemas em sensores da barragem pelo menos 2 dias antes do rompimento. A reportagem é de André Sadi e Marcelo Parreira. O delegado Luiz Augusto Nogueira, da Polícia Federal, ouviu André Jun Yasuda em Macotunamba na sexta-feira passada, em Belo Horizonte. Os engenheiros trabalham para a empresa alemã TÜV Süd, contratada pela Vale para fazer a inspeção na barragem em Brumadinho. No depoimento, Macotunamba afirma que sabia da existência de uma nascente amontante, ou seja, acima do reservatório da barragem, e que a água excedente desta nascente corria para dentro da barragem. Disse também que em julho de 2018 foi construída uma barreira e colocada a tubulação na nascente para desviar a água do reservatório. Ele contou que em setembro passado, quando fez a inspeção na barragem, solicitou para a Vale construir um SUMP, uma bacia de contenção, para que o excedente que extravasasse a barreira e a tubulação colocada na nascente ficasse represado nesse local e bombeado. Também disse que no início do projeto de descomissionamento, a retirada dos rejeitos da barragem, a TÜV Süd apresentou uma solicitação à Vale para a realização de levantamento geofísico a fim de verificar se a água dessas nascentes localizadas a montante, quer dizer, na parte alta do reservatório da barragem, poderia estar contribuindo para o lençol freático. Este levantamento, segundo ele, ainda estava em fase de contratação pela Vale. Durante o depoimento, o delegado leu e-mails trocados entre funcionários da Vale responsáveis pela barragem, da TÜV Süd e de uma terceira empresa. As mensagens começaram a ser trocadas no dia 23 de janeiro, às 14h38, e se prolongaram até às 15h05 do dia seguinte. A barragem se rompeu no dia 25 de janeiro, 2 dias após a primeira mensagem. O delegado disse que o assunto das mensagens diz respeito a dados discrepantes obtidos através da leitura dos instrumentos automatizados, piezômetros, no dia 10 de janeiro de 2019, instalados na barragem, a que rompeu, bem como acerca do não funcionamento de 5 piezômetros, sensores que medem a pressão da água. No depoimento, não constam detalhes sobre as mensagens. O engenheiro disse que só ficou sabendo das alterações dos dados fornecidos pelos sensores após o rompimento da barragem. Perguntado sobre qual seria sua providência caso seu filho estivesse trabalhando no local da barragem, o engenheiro da TÜV Süd respondeu que, após a confirmação das leituras, ligaria imediatamente para seu filho para que evacuasse do local, bem como ligaria para o setor de emergência da Vale, responsável pelo acionamento do plano de emergência da barragem para as providências cabíveis. O engenheiro também falou de uma reunião com funcionários da Vale sobre o laudo de estabilidade assinado por ele e disse que um funcionário da Vale chamado Alexandre Campanha perguntou a ele: a TÜV Süd vai assinar ou não a declaração de estabilidade? Macotunamba disse ter respondido que a empresa assinaria o laudo se a Vale adotasse as recomendações indicadas na revisão de junho de 2018, mas assinou o documento. Segundo ele, apesar de ter dado esta resposta para Alexandre Campanha, sentiu a frase proferida como uma maneira de pressionar ele, engenheiro, e a TÜV Süd a assinar a declaração de condição de estabilidade, sob o risco de perderem o contrato. O outro engenheiro da TÜV Süd, André Jun Yasuda, também falou no depoimento sobre os sensores citados nos e-mails. Disse que na inspeção periódica realizada pela TÜV Süd em junho de 2018, foram feitas algumas recomendações à Vale. Dentre elas, a intensificação do monitoramento e da leitura dos instrumentos e aumento do número de piezômetros. André Jun Yasuda não soube dizer se a Vale adotou as recomendações acerca da intensificação na leitura dos piezômetros. Indagado se morasse embaixo de uma barragem de rejeitos, qual tipo de construção optaria por construir, afirmou que evitaria de montante. As informações dos depoimentos estão sendo usadas pela Polícia Federal na investigação sobre causas e responsabilidades
pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, mandar soltar os 2 engenheiros da Tuvisud e 3 funcionários da Vale responsáveis por atestar e monitorar a segurança da barragem. Eles tinham sido presos 4 dias após a tragédia. A Vale declarou que tem colaborado ativamente e da forma mais célere possível com todas as autoridades. A mineradora afirmou que é a maior interessada no esclarecimento das causas do rompimento e que, por isso, além dos materiais apreendidos, entregou voluntariamente documentos e e-mails ao Ministério Público e à Polícia Federal. A Vale também declarou que vai se abster de comentar particularidades das investigações para preservar a apuração dos fatos. A Tuvisud divulgou uma nota em que afirma que contratou especialistas para conduzir uma investigação independente. A empresa também declarou que está colaborando com as autoridades. Em Brumadinho, o número oficial de mortos chegou hoje a 150 e 182 pessoas estão desaparecidas. Os cães farejadores conseguiram localizar 23 corpos na área atingida até agora. Ele tem condições de perceber partículas que nós não percebemos. Essa fase da operação, eles são extremamente necessários. Parte do trabalho hoje foi dentro d'água. Por causa da chuva na região, bombeiros enfrentaram correnteza forte no rio Paraupeba. Algum corpo estiver mais acima, ter desprendido da lama, e vai facilitar o nosso trabalho de visualizar algum corpo. 21 máquinas pesadas e 4 caminhões foram usados na retirada do rejeito. As escavadeiras se concentraram principalmente na área onde ficavam o refeitório, o vestiário e o setor administrativo da Vale. As autoridades pediram a quem mora perto do local da tragédia que procure os postos de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela. A Defesa Civil anunciou que a Vale vai contratar uma empresa especializada para construir uma ponte no trecho dessa estrada destruído pela lama. As investigações da Força Tarefa estão focadas nos depoimentos de funcionários da Vale, de empresas terceirizadas, de testemunhas e principalmente nos dados de instrumentos que monitoravam a barragem. Há também muita expectativa pelo resultado das perícias e sobre o que revelam fotos e novos vídeos feitos no local da tragédia. Esse vídeo, feito depois do rompimento e anexado às investigações, mostra que havia uma tubulação para bombear a água que estava acumulada em cima da barragem. Os canos aparecem apoiados em tambores que fariam o papel de boias. Este engenheiro geotécnico afirma que a preocupação com o afundamento dos canos indicaria a instabilidade da estrutura. Se tem boia é porque tem água. A barragem, com excesso de água, ela transforma o rejeito que já está no estado solidificado, bem adensado, em um rejeito líquido, né? E aí acontece aquele processo de liquefação. E essa liquefação, ela tira a estabilidade do maciço. A investigação também aponta que a mineradora tentou acelerar o processo de drenagem, instalando um sistema conhecido como DHP, Dreno Horizontal Profundo. E a tarefa teria sido abortada na instalação do 15º tubo, porque os técnicos perceberam que a água estava ficando presa dentro do maciço, em vez de retornar pela abertura. A Vale voltou a declarar que não houve registro de aumento do nível de água no maciço da barragem, mas sim uma redução do nível na seção principal da estrutura. E que depois da instalação dos drenos horizontais profundos, foi feita uma inspeção na barragem por uma empresa